Eu não. É. O comando do slide tá? Não sei. Tava aí, junto com o microfone. Acho que ficou. Deve estar com o Você chegou aí? Ok, pecador. Eu fui colocar Ok, enquanto tentamos resolver aqui o mistério de onde está o plano, eu vou já adiantar, continuar o nosso seminário. E nesta segunda parte, temos assim, temos aqui duas ideias que são contínuas. Na segunda parte nós vamos falar sobre a unidade da Bíblia. Okay? Lembrando que a ideia original de quem organizou o seminário é que as duas partes do fundo estão conectadas. Claro que sempre pessoas aqui bastante diferentes, nós vamos fazer de forma diferente, mas as ideias estão aqui conectadas. Está? Funcionar aqui? Ok. Pronto, então permitam-me introduzir brevemente quem sou eu. Portanto, Aremocratistas tem a minha família, eu sou o Gabriel, a minha esposa Priscila, o meu mais velho é o Jonatas, o mais novo é o Davi, e o terceiro que está a caminho. Ainda não temos nomes, porque já fica complicado, já há assim tantos bons nomes masculinos para o primeiro Samuel. Portanto, ainda estamos aqui a trabalhar com o primeiro Samuel, que o nome que vai ficar. Já escolhemos Samuel, já escolhemos Natan. Também não é bom. Mas pronto, então Deus definiu que eu só seria quase capazes, mesmo que nós tínhamos tentado na rapariga, já decidimos que não é para ser nosso destino e a vontade de Deus para a nossa vida. Então, quem sou eu? Eu, neste momento, sou pastor auxiliar de Seiras Batistas de Lisboa. Eu digo neste momento porque agora no verão vamos começar a andar para Caldas da Rainha. Portanto, estamos aqui numa fase de transição, mas neste momento sou pastor ali em Lisboa. Eu também sou investigador no Instituto de Estudos Medievais. Porquê? Porque a minha formação básica é em arqueologia. Daí está aí a nova SCH. A minha licenciatura, mestrado e primeiro doutoramento foram na área de arqueologia medieval e por isso que eu sou investigador no Instituto de Estudos Medievais. Mas, para além de ser investigador, eu também sempre fui alguém muito envolvido com o Ministério, especialmente com o Ministério dos Jovens, sempre fui estudante de Teologia, tanto que o meu segundo doutoramento agora, que estou neste momento, ainda não terminei, é no IBTS. A IBTS é o Seminário Batista Europeu, o Seminário Batista Internacional, onde estou a fazer o meu doutoramento em Teologia. E ligado a esta área, para além da formação de Teologia, uma das minhas áreas que mais atuo é a arqueologia bíblica. Daí está ligado ao que está aqui embaixo, que é o Near East Archaeological Society, que é a Sociedade dos Arqueólogos Bíblicos, vamos assim, e sou professor e parte da direção do Seminário Batista, em Queluz. Portanto, já houve alguns que fizeram perguntas sobre isso. Se tiverem perguntas depois sobre o seminário, sobre as disciplinas, também estão à vontade para as fazer. E por que me chamaram então para falar sobre o tema da unidade da Bíblia? Eu não faço ideia. Porque não é medieval, não tem a ver com a arqueologia bíblica e não tem a ver com formação pastoral, que é o meu tema de tese. E portanto foi um mistério que eu vou partilhar convosco aqui, que continuo sem saber e não sei saber a resposta, para além de foi da vontade do Senhor que assim acontecesse. Mas tem algo que eu gosto muito, que é explorar novas avenidas, novas áreas. E isso é uma desculpa, infelizmente para a minha esposa, de arranjar mais livros. É sempre uma desculpa que eu aproveito com muito gosto e com muito carinho. E, portanto, por isso eu agradeço à Igreja de Manobra a boa desculpa para ter mais livros lá em casa. Ok, portanto, a pergunta que nós vamos tentar responder nesta segunda parte é: como ver além do texto que eu tenho aqui em frente? E isto é válido, quer nós sejamos pastores, quer nós sejamos professores de BD, quer nós estejamos em casa a fazer o nosso próprio devocional. A tendência é muito natural e ela é quase inconsciente. Eu tenho um texto na frente, eu estou a ler aquele texto. Se eu já sou um crente há algum tempo, eu até tento ter noção do contexto. Isso já é bom, não é?
perceber o que é. Eu estou a ler um texto, mas é um salmo, é provérbios, é os evangelhos, é os livros históricos do Velho Testamento. Se eu já vejo o contexto, já é bom. Mas nós temos naturalmente, eu me incluo neste grupo, tendência a olhar para aquele texto, o que é que aquele texto está a dizer, o que é que aquele texto tem para a minha vida, o que é que aquele texto me ensina, ou o que é que eu acho interessante naquele texto. Mas, se nós vemos toda a palavra de Deus, toda a Bíblia como palavra de Deus, então deveria ser natural, não é? Mas deveria ser natural nós pensarmos onde é que esse texto se encaixa na história maior, no padrão maior daquilo que é a palavra de Deus, a vontade de Deus para nós. E eu trago-vos essa imagem. Quem é que viu essa imagem antes? Não faz, fica uma bola não. Ok. Então, esta imagem é uma imagem que eu gosto muito. O que é que ela está a representar? Ela está a representar cada versículo bíblico que faz menção ou referência, direta ou indireta, a outro versículo bíblico. Cada linha representa isto. E quanto mais as diferenças de cores têm a ver com a distância, quanto mais longe, né, em termos de capítulos de diferença, a cor vai ficando mais clara. Porque está aí sim, as gatinhas, depois mais escuro está mais próximo às referências. O trabalho foi feito por esse nosso irmão, que é o pastor Chris, e isto as notas, Chris Harrison. Ele identificou, ele e muitos exegetas foram trabalhando, não é que ele trabalhou com base em vários livros, identificaram quase 64.000 referências cruzadas. E aqui chama a Bíblia de primeiro livro com hiperligação. Estamos na página da Wikipédia, parece ali uma palavra que a gente carrega e abre outro artigo, certo? Chama hiperligação. O primeiro livro com hiperligação tem 3.000 anos, é a Bíblia, porque ela está completamente ligada de ponta a ponta. E cada linha aqui embaixo, estão a ver, são os capítulos da Bíblia. Quanto maior é o tamanho, maior o número de referências que há. Só para terem uma ideia, aquela linha muito comprida que está ali em cima do dedo é o Salmo 119. É dos capítulos que têm mais referência, que faz mais referências e que é mais referenciado depois. E que está mais ou menos ali no meio, não é? Mas vemos que há muitas referências em todos os capítulos da Bíblia. Não há nenhum capítulo que não tenha várias referências, pelo menos, a outros. Isso realmente é algo incrível. E devemos parar para fazer pensar, para se existe essa quantidade de referências, o que é que eu não estou a ver quando eu estou focado no meu texto e olhar só para aquele capítulo, olhar só para aqueles versículos? O que é que me está a faltar? Porque este contexto maior, este padrão maior, faz toda a diferença. Vou contar uma história, não é real, mas vocês vão tentar reviver esse momento. Vocês têm que ir, imagina, para o trabalho ou para a escola, e vocês vão apanhar um autocarro. Ok? Estão todos comigo? Imaginem a paragem do autocarro mais próximo da vossa casa. Ok? Estão a imaginar? Estou a falar sério, vocês vão ter que participar disso, não funciona. Imaginem a paragem do autocarro mais próximo. Detalhe, esta paragem do autocarro tem que ter um banco para sentar. Ok? Imaginem a paragem mais próxima, tem um banquinho para sentar. Vocês chegam e sentam. Ao vosso lado está uma moça, sozinha. Entretanto, chega uma terceira pessoa, um moço, e ele chega para essa moça do nada e diz: o nome científico de uma das espécies mais comuns de pato selvagem é histrionicus histrionicus. Vocês estão sentados, agora a gente do carro, vocês olham para o lado, está lá a moça, não é? Está ali a nossa moça, chega o rapaz do nada, vocês nunca viram um rapaz na vida, estranho, chega e diz para a moça especificamente: o nome científico de uma das espécies mais comuns de pato selvagem é histrionicus histrionicus. Eu respondo, quack, quack. Pronto, obrigado. E a minha pergunta seguinte é: como é que vocês acham esta cena? Quack, quack. Ok. Vocês fizeram vários, uma careta, uma cara estranha. O que é que se passa aqui? A verdade é, falta-vos aqui muito contexto. Vocês não sabem quem é a moça, vocês não sabem quem é o rapaz, para onde é que eles vão? Eles vão apanhar o autocarro, certo? Eles vão para o autocarro, se calhar tem o mesmo sentido que tu, mas tu não sabes.
há muito contexto aqui que vocês não sabem. Eu posso fazer uma exegese daquela citação dele? Posso. Ok? Então, percebemos aqui claramente que este profeta tem um claro conhecimento científico, porque ele está a falar aqui no nome científico, e no original em grego, quando ele fala de espécie, ele está a falar de algo mais alargado em relação àquela própria espécie. Isso podemos trazer para a vida da igreja. Nós somos uma espécie mais alargada do que não somente aquela. E percebemos que ele tinha um conhecimento de outras línguas, não é? Porque ele menciona o nome em latim, histriônicos. E se nós vamos ver no hebraico, contamos cada letra representa um número. Se nós formos contar aqueles números, vai dar em Jesus. E Jesus é a resposta. Jesus é sempre a resposta. Não é, pastor? Eu posso fazer isso. Mas existe uma grandíssima, enormíssima possibilidade de que eu estou, na verdade, a dar uma grande dobrinha, porque eu não fui ver qual é o contexto que estás a passar por trás desta frase. E o contexto faz toda a diferença. Então vamos dar 3 contextos diferentes para o que possa estar a acontecer aqui. Então, o primeiro contexto é, no dia anterior, aqueles dois tinham se encontrado na biblioteca municipal. E a moça está fazendo um trabalho sobre patos selvagens. E ela não conseguia encontrar a referência do nome científico, né? Porque vão chamar patos, espécies, há muitos patos diferentes. Só para saberem, os triônicos e histriônicos, é aquele pato que está ali. Ok? É um pato britânico. Não, é nada. Nome, pato selvagem. As ilhas britânicas é histriônicos e histriônicos. Obviamente, como pastor, não gostaria uma informação falsa. Eu fui pesquisar uma foto de um espécime minimamente normal de histriônicos e histriônicos para vos trazer. Está ali. Os histriônicos e histriônicos. E essa moça perguntou aos estranhos que estava ao seu lado: quem era aquele rapaz? Por acaso tu sabes onde acharam qual é o nome do pato, o nome científico do pato selvagem? E ele por acaso não sabia responder, mas ele ficou aquilo na cabeça, foi pesquisar, por acaso encontrou com ela na praia do carro e chegou: olha, eu por acaso já sei, o nome é histriônicos e histriônicos. De repente, a conversa tem algum sentido. Mas calma, pode haver uma segunda interpretação. O rapaz está na terapeuta. Porquê? Ele é extremamente tímido. Ele não consegue fazer amizades. Ele não consegue falar com o estranho. E ele a falar com a terapeuta está complicado. E depois diz: não, deixa que iniciar conversas. Mas como é que inicia uma conversa? Olha, a primeira coisa que tem cabeça, puxa um assunto de algo que tu gostas. E o rapaz gosta de patos. E o rapaz chegou para a moça e resolveu partilhar o conhecimento que ele tem sobre patos, que chama-se histriônicos e histriônicos. Foi a melhor maneira, rapazes que estão aqui e ainda não casados, poderá não ser a melhor maneira de iniciar a conversa com uma moça. Ok? Não te recomendo. Mas, que causa provavelmente uma reação que outra pessoa causa, de que seja estranheza. Esse segundo cenário já nos leva a uma interpretação do que aconteceu muito diferente da primeira. Mas calma, tem um terceiro cenário. O rapaz é um espião. Ele trabalha para o governo. Ele sabe que o nome científico do pato é a senha que o contato dele sabe para passar as informações. E ele tinha que dizer o nome de histriônicos e histriônicos para que o seu contato percebesse que ele é a pessoa que vinha receber a informação que ele tinha que receber. E, portanto, para obter os dados que ele tanto precisa, ele precisava partilhar aquela informação. E ele arranja uma maneira de dizer: olha, sabias que o nome científico do pato selvagem é histriônicos e histriônicos? E a moça disse, e nós não reparamos, mas ela passou em uma pendrive. E ele calmamente meteu no bolso do casaco, foi a sua vida. E de repente há ali trocas de dados secretos que nós não sabíamos que estava a acontecer e que para nós só pareceu uma interação exata. É por isso que os alienígenas estão a chegar. Por isso. Ou alienígenas, também seria uma quarta opção perfeitamente válida. Ok, onde eu queria chegar com isso? Se nós não temos o padrão maior do que está a acontecer, se nós não temos o background do que está a acontecer, a minha interpretação de qualquer passagem, seja na Bíblia ou na Bíblia, ela vai ser limitada. E, portanto, o desafio que vamos tentar hoje é: qual é esse padrão maior? Como é que nós podemos identificá-lo e desenvolvê-lo? E sim, não vou ser eu a falar o tempo todo, vocês vão ter que trabalhar um bocadinho. Portanto, eu espero que escreverem as vossas Bíblias, porque vocês vão precisar usá-las.
E de preferência não telemóvel, porque depois há outras tentações e nos exercícios que nós vamos fazer não há Google. Sim, vocês podem usar o vosso dia a dia. Para hoje, vocês vão ter que usar a vossa cachorreta que Deus vos deu e pensar em vosso próprio. Mas, antes de irmos à parte dos exercícios, eu queria partilhar convosco um bocado como é que nós identificamos esses padrões. E há formas diferentes e visões diferentes de fazer. Um dos livros que trabalha, ou não, um dos livros que trabalha isso é The Drama of Scripture, o drama da Escritura. Okay? Os autores, eles procuram ver a história da Bíblia em 6 atos. Então, em vez de olhar para a Bíblia como, são 66 livros, ou cada autor individualmente, eles olham para a Bíblia como um todo. E eles veem na história da Bíblia como um todo 6 atos, como se fosse uma peça de teatro, não é? 6 atos diferentes. Eles começam com Deus estabeleceu o seu reino, a criação, é o primeiro ato, e da ato inaugural. Depois há a queda, Gênesis 3, não é? É o segundo ato, muda completamente o rumo que a história estava a ter no primeiro ato. Depois temos o terceiro ato, pós a queda, que é Deus escolher um povo, Israel. Ok? Portanto, há ali, eu coloquei o início da redenção. Ok? E no fundo, os autores procuram trabalhar que cada um desses atos vai mudando consecutivamente o rumo da história. A criação define o rumo, a queda muda o rumo. E quando Deus faz a promessa, não é? Para que vai surgir um novo povo, muda novamente, entre aspas, o rumo. É o início de uma nova história. Quarto ato, a vida do rei, Jesus. Mas claramente temos aqui uma mudança no rumo do que era o padrão até ali. Quando Jesus volta para o céu e inicia o período da igreja, há um novo ato, um novo rumo. E o ato final é a nova criação, é o regresso do rei, pun intended. O regresso do rei é o novo ato, mas é o ato final. A nova criação vai trazer algo completo. E muito importante antes de continuarmos. Em no fundo conseguem ler? Boa. Ok. Então, menos mal. A ênfase então é numa visão global. Se nós olharmos para cada um desses atos, uma das perguntas que nós faríamos a qualquer texto que esteja a ler é: em qual ato eu estou? Porque dependendo do ato da história que eu estou, o rumo que a história está a tomar é um. Certo? Portanto, se eu estou a ler, por exemplo, uma história que está no ato 3, a história de Israel, é uma coisa. Se eu estou nos Evangelhos, é outra. Eu estou no ato 4. A lógica de cada ato é uma lógica própria. Atenção, isto não é canónico, é uma forma de olhar para a Bíblia. Mas é como um exemplo que eu estou a trazer aqui, ok? Os autores, devemos dizer, eles vêm de uma linha doutrinária reformada, eles dão muita ênfase no reino de Deus, okay? É uma temática que é muito forte nas doutrinas reformadas, e daí também esta interpretação que eles fazem. Mas é uma interpretação útil. Outro livro, According to Plan, ou seja, de acordo com o plano, é outro livro e outro autor que tenta olhar novamente para a Bíblia vendo um plano que existe do início ao fim. Ele procura ver uma mensagem central que começa no Gênesis e vai acabar no Apocalipse, mas que há uma mesma mensagem central. E esse autor defende, o Goldsworthy, defende que todas as passagens devem ser vistas olhando para Jesus. Ou seja, onde é que está Jesus nesta passagem? Onde é que está Jesus nesse acontecimento? Às vezes, é claro, é mais óbvio do que noutras, mas aqui falamos em Jesus como sendo o auge, o pináculo da obra como um todo. Então, todas as passagens estão de alguma forma ligadas à figura de Jesus com a obra de Cristo. Okay? E, segundo essa lógica, tudo o que acontece no Velho Testamento são sombras, ou como o autor usa, ele usa a palavra types. O que ele quer dizer por tipos? São elementos que estão a apontar para algo da plenitude. Para a plenitude, Jesus. Então, se Jesus é a plenitude, tudo que vem antes está de alguma forma a apontar para isso. Um exemplo: o Êxodo. O Êxodo é o padrão de redenção, que é perfeitamente cumprido quando Jesus liberta o seu povo do pecado e da morte e os traz para uma nova vida.
Certo? Portanto, o Êxodo é um evento histórico, mas ele é um tipo que está a apontar para aquilo que Cristo irá fazer. Faz sentido? Eu trouxe uma citação que eu achei que poderia, citação dentro da obra. Atenção, todas as citações que eu vou trazer são traduções minhas do original em inglês. Vale o que vale, uma tradução, digamos, mais direta do texto. Peço às vezes uma nuance do original em inglês, mas os irmãos permitam traduções pessoais. Então, ele diz: os eventos históricos do Antigo Testamento são considerados tipos, revelações reais, porém incompletas. O significado pleno desses tipos só é compreendido através do seu antitipo, que é o cumprimento final de Jesus Cristo. Por exemplo, o sacrifício do Cordeiro Pascual é um tipo que aponta para Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Faz sentido? Então, novamente, é outra forma de olhar para a Bíblia como um todo. Nós vimos a primeira, que era caminharmos da história. Aqui nós vimos tudo olhando para Cristo como sendo. E tudo está de alguma forma a apontar para o ministério que Cristo fez. Um outro livro, eu ia dizer que recomendo, mais ou menos, é um livro um bocado mais académico, um bocado mais pesado. Portanto, é para aqueles que têm dificuldade de dormir à noite, por exemplo, e que querem uma boa leitura, para ajudar nesse processo. Então, aí se calhar já é melhor. O autor, neste caso, o Dempster, ele só trabalha no Velho Testamento, mas a lógica dele está a olhar para a mesma como um todo, e por isso que eu trouxe. E ele identifica dois elementos que ele considera muito importantes nessa lógica, que é o domínio e a genealogia. No fundo, é aqui a dinastia, o sangue, a família, e depois o território, o geográfico. Okay? E ele olha para a Bíblia, o Velho Testamento, na organização hebraica, no Tanakh, que é o Velho Testamento hebraico. É igual ao nosso Velho Testamento evangélico, okay? São os mesmos 29 livros, mas eles não estão organizados da mesma maneira. Eles começam com a Torá, com os 5 livros, até aí tudo bem, mas a seguir as leis profetas. E eles terminam com os chamados escritos, terminam com os livros históricos, então começa em Gênesis e acaba em Crônicas. Okay? Portanto, a ordem é um bocadinho diferente. E ele vê nessa ordem uma intencionalidade. Ele diz: o Tanakh, o Velho Testamento, está a contar uma história. Tem um início e tem um fim, mas que não é bem fim. O próprio Velho Testamento indica que a história continua, a história não acaba ali. Então ele fala em dois aspectos. Um aspecto é a genealogia, a dinastia. E ele pega nas listas genealógicas. Que eu sei que os irmãos todos estavam a falar de colocar versículos bíblicos em casa. Eu sei que todos os irmãos têm genealogias, não é? De Neemias e de Crônicas na vossa parede de casa. Que eu sei que eles são aqueles versículos que nós amamos, não é? Que nós decoramos a genealogia. Exatamente. Aqui vou dar um parênteses. Eu, por acaso, gosto de árvores genealógicas das pessoas. E eu cheguei a quadros que são muito bonitos, que fazem as árvores genealógicas bíblicas, ou, por exemplo, dos reis de algumas nações. Eu vou apresentar-te depois duas pessoas que são da árvore genealógica do rei Davi. Não sei se queres conhecer, mas eu apresento. Uma delas eu conheço. É o filho da Maria, esse eu conheço bem. Não, é o filho É a filha da Maria. É a filha da Maria. É a filha da Maria também. Mas já sei, já sei. Eu apresento. Olha, eu uma vez conheci Jesus de Nazaré, em carne e osso. Ah, é? Era um irmão cristão da Jordânia que chamava-se Jesus e tinha nascido em Nazaré. Em Israel, ele morava na Jordânia, então ele apresentava-se como Jesus de Nazaré. E era verdade, ele era Jesus nascido em Nazaré só. Pronto, porque era. E o homem batista, desculpa, é delicioso, eu devia imaginar um pouco ou não que eu sou criança. Voltando aqui ao que interessa, a lógica aqui é: as listas servem um propósito. Elas estão a mostrar a sequência da promessa. Okay? Elas estão a apontar uma direção no Velho Testamento, que é a casa de Davi. E a partir da casa de Davi, elas estão a apontar para o Messias. Isso é verdade mesmo para os judeus. Os judeus falam que não esperam do Messias. Mas a lógica deles, a função das genealogias era a mesma. Desde Adão e desde Abraão, está-se à espera do Messias. E por isso manter estas linhagens. E a segunda parte é a geografia. Tudo isso está a acontecer em territórios, em locais reais.
que mostra que essa espiritualidade ela não é etérea, ela está enraizada em locais, em geografias, em contextos específicos, como uma morte. Essa história está acontecendo em locais reais. As genealogias então tornam-se um veículo de esperança, desde o êxodo de Gênesis 3, certo? À queda, ao pecado, terrível, mudou a história completa. Mas desde essa altura ele diz: da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Desde essa altura, que essa história da semente, da genealogia, é importantíssima, porque dessa semente da mulher vai vir aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Ele também trabalha com a ideia de transmissão da bênção. E para aqueles de nós que somos pais, somos mães, esse é um conceito que é muito importante para nós. E aqui eu não sei cantar o texto, mas o autor trabalha, que é a importância que o texto bíblico dá em mostrar o momento em que os pais estão a abençoar os filhos. Porquê que no final de Gênesis gasta-se tanto tempo com Jacó a abençoar os filhos? Não parece muito um caso familiar, né? Ok? E Jacó foi e abençoou os seus filhos, e morreu e foi enterrado. Pronto. Se calhar nós os resultados fazemos isso. Por que o texto bíblico gasta tanto tempo com a transmissão da bênção? Por que Esaú e Jacó tinham a bênção que tem? Porque Jacó queria lá roubar a bênção do pai, a bênção do primogênito. Não tinha a ver só com a questão da herança. Porque Jacó não vai receber herança nenhuma material. Certo? Ele foge, mas quando ele volta, tem as coisas dele, os animais dele. Quem fica, entre aspas, com as tendas, com os animais, é Esaú. Mas a preocupação dele não era essa. Era a bênção do pai que ia passar. E às vezes nós, como ocidentais, parece que perdemos um bocado disso. Perdemos a tradição de abençoar nossos filhos, de orar por eles. Meus pais dizem que desde que souberam que eu existia e eu sou filho primogênito, meu pai começou a orar pelo meu casamento e começou a orar pelos seus netos. Vocês vão dizer: isso é muita pressão na criança. Talvez, mas não vi como pressão. Eu vi como um pai que me ama e está a me abençoar e está a orar pela minha futura família e pelo homem que eu me tornaria. E eu, lá está a importância. Eu aprendi isso porque senão eu não estou a fazer com os meus filhos. Estou a fazer uma coisa, estou a orar por eles, estou a abençoá-los, não é? Para que eles sejam homens de Deus, para que sejam homens corretos, para que sejam bons pais, chefes de família, certo? Transmitir essa bênção. E eu tenho aqui um testemunho muito pessoal, se me permitirem, eu tenho muito clara noção de que muitas das bênçãos que eu recebi são coisas que eu herdei, pelo menos a minha visão, ok? E pode haver visões teológicas diferentes, mas na minha visão, muitas das bênçãos que eu recebi são bênçãos que foram oradas por mim há várias gerações. Oradas pelos meus pais, pelos meus avós, pelos meus bisavós. Contava-se de uma bisavó minha, começou uma igreja na casa dela, em que era orada pelas gerações dela. O Senhor abençoe as minhas gerações, que veio pastores, que veio missionários das gerações dela. E a verdade é, ela foi mãe de missionário, avó de missionário, bisneto, bisavó, agora é pastor. Entendem? Eu não consigo não deixar de ver aqui Deus a responder a oração dela. Ela fez de forma tão intencional, tão sequencial. Nós perdemos um bocado disso, mas essa transmissão de bênção, ela é bíblica. E há muita base para esta transmissão. E essa genealogia ajuda a focar na promessa de uma nova humanidade. O autor pega a sequência: Abraão, Judá, Davi, Messias. E o Messias é uma dinastia eterna. Tudo isso estava ligado a questões familiares também. Isso é importante mencionar. E ele também vai pegar o início e o fim da Tanakh, do Velho Testamento para os judeus. Obviamente o começo é igual, é o Gênesis, não é? Estabelece a paz universal, a criação do mundo, a queda da humanidade, a promessa então da semente e de uma terra, portanto, do domínio e de uma dinastia. E depois em Crônicas vai recapitular toda a história, do início ao fim. E Crônicas termina de uma forma muito específica. O objetivo de Crônicas é apontar para uma restauração futura. Na época em que Crônicas é escrita, essa restauração ainda não aconteceu. Mas a promessa que é feita é: vai haver o Messias, vai haver uma restauração. Isto vai acontecer no futuro, isso é uma promessa de Deus. Nós vamos retomar essa glória que se perdeu de uma forma
do Éden. E portanto é bonito pensar que, do início ao fim do Velho Testamento, há uma lógica, uma mensagem que vai se transmitindo e que não fica eliminada. Claro que para nós cristãos, nós sabemos o final da história. Os judeus ficam ali a meio, mas a mensagem fica clara e aponta para o que iria acontecer depois. Mas eu quero gastar aqui um bocadinho, ligeiramente mais tempo, neste livro aqui, do Von Hobbes, God's Big Picture, ou seja, o quadro geral de Deus. E ele tem um termo que, se calhar, os irmãos já ouviram, se calhar sabiam que vinham daqui, que é o povo de Deus no lugar de Deus, sob o governo de Deus. Então, ele olha para a Bíblia como um todo, à procura de ver o reino de Deus. Onde está o reino de Deus nesta passagem? E o reino de Deus para ele, na visão que ele está a passar, é o povo de Deus, no lugar de Deus, sob o governo de Deus. Às vezes está a acontecer de forma correta, às vezes não está a acontecer. Às vezes o povo não está a ser de Deus, às vezes o povo está no lugar errado. Às vezes o povo está, é o povo de Deus, no lugar de Deus, mas não está sob o governo de Deus. Entendem? Mas que o objetivo é que esses três estejam corretos. O povo seja de Deus, seja no lugar que Deus quer para eles, sob o governo de Deus. Faz sentido? E é algo que nós podemos passar para a nossa própria vida. Estamos a ser povo de Deus, estamos no lugar que Deus quer que nós estejamos, estamos sob o seu governo. É algo que se aplica diretamente a nós e ele trabalha Velho e Novo Testamento. Novamente, ele procura ver toda a história bíblica como um plano de salvação centrado em Jesus Cristo, como centro ali da Bíblia. E ele usa 8 momentos diferentes. Portanto, nós vimos que ele usa 6 atos, né? Ele usa 8 momentos diferentes, e vamos aqui ver muito rapidamente. Ele vê o estabelecimento do padrão do reino, que é Gênesis 1 e 2. Deus cria o mundo e Deus estabelece o padrão. Olha, assim funciona. Vocês estão em comunhão comigo. O mundo está num estado perfeito. Vocês têm toda a capacidade, física, tudo o que vocês precisam, está num momento perfeito. E entretanto, há um segundo momento em que é o reino merecido. Há a entrada do pecado. Não é? E o mundo a se corromper ao ponto que Deus tem que fazer reset no computador, não é? Ligar novamente, que é o dilúvio, certo? Usando aqui o tempo dos nossos informáticos, não é? Deus tem que fazer reset no planeta. Mas há então a promessa que ele prometido, Gênesis 12. Pouco depois da história do dilúvio, nós temos a introdução de Abraão na história bíblica, não é? Em que Deus faz uma promessa clara, específica a Abraão. A história continua e temos então um reino parcial. E o reino parcial? Nós temos em parte o cumprimento da promessa. Nós temos o povo de Deus, Israel, no lugar de Deus, Canaã, sobre a lei de Deus. Eles tinham acesso à lei. Só que essa lei nem sempre estava a ser bem cumprida, certo? É apenas o reino parcial. Há aqui um momento em que isto está a falhar. E existe, por causa desta falha, por causa desse pecado, o reino vai colapsar. Eles vão ser exilados, não é? E portanto há um reino profetizado. Os profetas avisam: isto vai correr mal, vocês vão ser castigados, mas atenção, há uma redenção no fim da história. E aí temos o reino presente. O reino presente é quem? É Jesus. O reino se faz presente entre nós. Ele vive para mostrar como é que as coisas funcionam. E as últimas 2 etapas são o reino proclamado e o reino aperfeiçoado. São quem? O reino proclamado somos nós, a igreja, é o livro de Atos, certo? São as epístolas, nós vamos proclamar o reino de Deus. E vai haver um momento em que o reino não está aperfeiçoado, em que a redenção é restaurada. Isto é quando? É no Apocalipse. Portanto, da mesma forma que o Tanakh tinha um início e fim que fazia todo sentido, a nossa Bíblia tem um início e fim que faz todo sentido. E o Apocalipse, em muitas coisas, responde à Gênesis. De uma forma ou de outra, eles estão diretamente conectados. E naquela imagem no início, se forem reparar, há imensos tracinhos verdes, que são os tracinhos do Apocalipse, a fazer referência a Gênesis, de uma forma está-se a responder o que está a passar. Aí, nosso tempo está avançado, então eu vou passar a ideia de aliança de uma forma minimamente rápida,
mas eu gostava de frisar esta citação, se calhar vocês não conseguem ver bem, mas é de um livro que eu acho muitíssimo interessante, chama-se Biblical Critical Theory. Só mal, a teoria crítica bíblica. Parece que um livro vai criticar a Bíblia, mas não, pelo contrário. A ideia do autor é, vamos olhar para o mundo, a teoria crítica diz o quê? Vamos olhar para o mundo a partir de uma teoria. No caso, a teoria feminista, teoria racial, teoria marxista, muitas teorias. O que ele diz é, vamos olhar para o mundo com base na Bíblia. Tudo o resto é filtrado por aí, não é por raça, não é por gênero, não é por condição social, é pela Bíblia. O que a Bíblia diz sobre este assunto? É a lógica dele, por isso não é assim tão explicado assim, que não é assim tão maluco, não é? E ele está a descrever Gênesis 15. Gênesis 15, só para recordar, Deus está a reforçar a promessa e a aliança que ele faz com Abraão. Ele manda Abraão cortar os animais a meio e Deus passa por meio dos animais e faz uma aliança com Abraão. Que é um texto fantástico, porque no Oriente Antigo a parte mais fraca é que passa por meio dos animais. É uma forma de dizer, se eu falhar a minha parte, que me aconteça como aconteceu com os animais. Mas quem passa por meio dos animais, diz a Deus, não é Abraão. E Deus que se compromete a cumprir a promessa que ele fez a Abraão, que Abraão está duvidando, passaram-se muitos anos, não é? Sara nunca mais está grávida, ele está pensando que vai ser o servo dele da nascendo, e Deus diz, não, vais ter um filho, da tua semente, para fazer grandes nações. Eu vou fazer contigo aqui a promessa, que Deus passe por meus animais. Então o autor, que é o Christopher Watkin, diz o seguinte, como vimos no caso de Noé, Deus se relaciona com o seu povo, não segundo o princípio de forma em N, baseado em desempenho e recompensa, que teria acontecido se Abraão tivesse passado entre as partes dos animais, mas segundo o princípio em forma de U, fundamentado na graça e na dádiva. Ponto. Estabelece N e U. O N minúsculo, ele vai para cima e depois vem para baixo. Certo? E qual é a lógica aqui? É a lógica de todas as religiões. Eu faço alguma coisa para Deus, eu faço um sacrifício, eu faço um jejum, eu vou à igreja, eu faço alguma coisa muito esforçada para Deus. E depois, porque eu fiz uma coisa muito esforçada, Deus volta. Deus me abençoa. Deus me abençoa. Eu tenho dízimo. Agora Deus vai me fazer a conta bancária crescer. Não é? Eu fui a Fátima de joelhos, então agora Deus vai cumprir o voto que eu fiz. Estamos em Portugal. Eu vou fazer alguma coisa por Deus e Deus depois vai me dar aqui alguma coisa. E o que eu estou a dizer aqui? Deus não funciona com base em desempenho e recompensa. Tu fazes alguma coisa, estás muito bem, bom rapaz, está aqui a tua salário. Não é assim que funciona com Deus. Deus funciona com base na graça da divindade. Por isso é o primeiro Deus faz por nós. Deus toma a iniciativa e depois ele pede por nós. Deus primeiro liberta o povo do cativeiro e depois diz para eles, eu sou o Deus que vos tirou do Egito. Por isso, com base nisso, está aqui a lei. Sabe que eu acho que é o contrário? Que o mundo espera. Deus toma a iniciativa. Deus dá a graça. Não que a gente merecia, mas Deus toma a iniciativa. E depois, Ele pede, entre aspas, a nossa resposta. Mas a graça já estava dada. A gente vai dizer que do ponto de vista comercial não faz muito sentido. Então tu dás a primeira coisa e depois é que tu pedes. Mas não, o Deus está a funcionar assim, em forma de U. O final deste capítulo, voltando aqui à sessão, sugere a amplitude da aliança no qual Deus está entrando. Deus define os limites territoriais da terra prometida a Abraão de uma maneira que os conecta às dimensões do jardim do Éden em Gênesis 2. Deus está estabelecendo uma aliança que vai além da multiplicação dos descendentes de Abraão e da sua fixação na terra de Canaã. Seu propósito é restaurar o relacionamento perfeito que Adão e Eva desfrutavam com ele antes da queda. Deus está fazendo uma promessa a Abraão. Abraão está pensando o quê? No filho. Vamos ser honestos. Muito provavelmente, Abraão não está a pensar muito mais além de eu vou ter um filho com Sara. Deus, é claro, promete ter uma terra. Mas provavelmente Abraão não está com a mente dele aí. Ele sabe que não vai ser para a geração dele. Nós somos humanos, não é? Se alguém se prometesse, eu vou te dar 1 milhão de euros daqui a 100 anos. Compre 4 três com isso.
Não muito, não é? Porque daqui a 100 anos já cá não estou. Mas a promessa que Deus faz tem um efeito imediato, que vai ser e vai ter filho. Mas a promessa que Ele faz para Abraão é muito maior. E provavelmente Abraão nem teve a noção de que da linhagem dele, da genealogia dele, viria aquilo que seria a salvação de todos. E que, de forma final, no Apocalipse, vai restaurar tudo, completamente, a relação nossa com Ele, uma forma perfeita. Nós vamos voltar ao plano original, voltar ao primeiro ato, que é nós estarmos em relação perfeita com Deus e não haver o pecado no meio, não haver nada, não haver a morte. Que é o propósito de nós chegarmos ao Apocalipse. É esta restauração. Então percebemos que não se fala de Gênesis, mas estamos a falar de Apocalipse. Estamos a falar de aliança e estamos a falar de Jesus. Mas estamos em Gênesis. Vê? A gente começa a acabar, a gente começa a olhar para os textos e perceber. Esse texto está a falar de Gênesis 3, mas está a falar de Gênesis 1, mas está a falar dos Evangelhos, mas está a falar do Apocalipse. O mesmo texto. É fantástico. E se calhar esse texto é um bocadinho mais fácil de falar que outros, nós trabalhamos isso, mas no texto não dá para nós fazermos isso e fazer estes exercícios. São quase 6 horas. Vou fazer agora uma breve pausa. Eu vou saltar a parte seguinte. Não era nada complicado, porque para irmos falar era que, do mesmo modo como nós vemos o reino de Deus aparecer em vários momentos, a ideia da aliança também aparece várias vezes. Deus faz uma aliança com Abraão, que é o Evangelho do Levítico. Deus faz uma aliança com Moisés e com o povo de Israel. Certo? E a lei apontava também para Jesus. Jesus vai ser o cumprimento perfeito da lei e dos sacrifícios. Certo? Em Davi, nós temos o reino eterno. E quem é o filho de Davi? É Jesus. A aliança davídica também está a apontar para Jesus. E nós vemos no fim a nova aliança, aquela que vai restaurar tudo, aquela que nós, no fundo, almejamos. Portanto, eu só tenho essa parte, mas também não é ciência nuclear. Faz sentido. A aliança é um tema que é muito usado para conectar a vida toda. Em que ponto nós estamos na aliança? Não é? Em relação com Deus. Pronto. Então, agora vamos fazer um breve intervalo. São 5, 10 minutinhos, não é? Acho que era 10 minutos. Não, 10 minutos, ok. São 6 horas, 6 e 10 estamos de volta, beber uma água, ir à casa de banho. E quando voltarem, aviso já, quando voltarem, eu preciso de Bíblias, preferência em papel, nada de telemóveis e preciso de papel e caneta. Não precisa ser todos, preciso que alguns de vocês tenham papel e caneta. Porque nós vamos dividir em grupos. Portanto, quando voltarem, vocês vão sentar num 5 sítios. Vai haver um grupo aqui à frente, grupo 2, grupo 3, grupo 4 e o grupo 5 lá no fundo. Preciso de 5 grupos. Onde vocês sentarem, vai ser o nosso grupo. Os grupos têm que estar equilibrados, portanto, tomados, vão ter que se espalhar um bocadinho dos grupos. Ok? E eu preciso que em cada grupo haja uma ou duas pessoas com papel e caneta, ok? Para anotarem, e preciso de alguns do grupo que tenham uma Bíblia física. E vou pedir a vossa colaboração para não irem ao Google, senão estraga a brincadeira. Ok? Combinado? Intervalo, 7 10 já voltamos. Gabriel. Pastor? Aí os dois olham. Pode ser 4 grupos? Prefere 4 grupos? Pode ser. Não, Tem que ser 5. pode ser 4 grupos. Pode ser? No 4 mais Não, porque assim, se aqui for ali vai ter só 3 pessoas, nas também só 3. Não, eu queria que eles passassem na Bíblia e que eles ficassem na outra história. Mas sim, fica 4 grupos, cara. Não é por aí. Não é por aí. Ok. Não é? A gente vai todos usar ou não é? Como? Nós vamos todos usar ou não é? Todo mundo bem. Eu vou adiantar aqui um pouquinho. Ele Gessé, o rei Davi. Rei Davi. Rei Salomão. Não sei o que é. Rei Davi. Rei Salomão. 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 Rei Da
aqui, Emília. Muito obrigada. Minha geral. Isso. E aqui você tem Emília. Uhum. O avô da minha esposa. É o pai da minha sogra. Ok. E agora tenho curiosidade é qual é a ligação ali a meio. Onde é que eles vão buscar a... Não, porque aqui é o avô da Jenny, da minha esposa. Sim. Aí depois aqui, só não completaram aqui. A genealogia. Aí esse aqui, a outra perna dela, a outra perna dela, da Emília Girão, é do Rei Henrique. Também existem muitos que vão lá, efetivamente. Que o gajo teve foi filho, né?